Fala pessoal, quem está falando com vocês é Adriano Marques e a gente vai começar a aula de uma maneira um pouco diferente. A gente vai ver um vídeo e eu quero saber se vocês entendem o que está falando, se a pessoa está falando, e quero saber se antes de iniciar a nossa aula você vê se ela está certa ou se ela está errada. Vamos lá ver? Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Fala pessoal, depois do vídeo que a gente viu, a gente tem que falar que o tema que a gente vai discutir é porcentagem. Bom, e primeiro de tudo, o que é porcentagem, né? A gente pode também falar porcentagem, né, que é um termo vulgar, a gente pode falar de razão centesimal. E também pode falar de taxa percentual, certo? Então, quando a gente vai falar disso, a gente tem que saber, primeiro de tudo, né, como a gente pode representar uma porcentagem, né? A gente tem aqui esse símbolo bem bonitinho. A gente pode falar que 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100 ou 0,30, certo? Quando eu falo 5%, eu falo 5 sobre 100 ou 0,05. Detalhe, pessoal, 0,5 é 50%, viu? Cuidado. Então, 25,3% é 25,3 sobre 100 ou 0,253, né? 137%, poxa, tá aqui, 137 sobre 100 ou 1,37, tá, pessoal? A gente pode trabalhar com valores maiores, né, 500%, 1000%, a gente tem que, né, lembrar disso. Quanto é 35% de 80? Pessoal, esse termo aqui de, ele é um fator multiplicativo. Ele é um fator, né? É uma multiplicação. Então, quando eu estou falando 35%, eu estou falando de 80, eu estou falando 35%, né? Vezes 80, que é a mesma coisa que 0,35 vezes 80. Esses tanto faz eu fazer fração ou decimal. Fica a teu critério. E aí, se eu fizer essa multiplicaçãozinha, isso aqui vai me dar 28. E aí, muita gente pode perguntar, né? Tá na cabeça e falar: e a regra de 3? Pessoal, regra de 3, a gente não vai nem comentar aqui. Tô falando porque tem muita gente que, quando quer fazer porcentagem, se agarra na regra de 3 e quando vai para alguns casos, se enrola tudo. Então, vamos trabalhar com a ideia de multiplicação, decimal e fração. Isso vai resolver toda a situação que você está querendo resolver em porcentagem, certo? E falar aí essa parte de saber valores, né? Se eu quiser saber 75% de um valor, eu pego 0,75 ou 75 sobre 100 e multiplico por esse valor. Então sempre eu posso fazer isso. Em qualquer caso, eu posso fazer isso. Esquece a regra de 3, né? Bom, vamos lá. Desconto. Coisa que a gente adora, né? 20% de desconto. Vamos para um negócio assim, vamos pegar um valor. R$900. R$900. Eu tenho R$900 e eu vou ter 20% de desconto numa coisa que eu vou comprar, né? E aí a pergunta é,
qual é o valor, qual é a porcentagem do produto que eu vou pagar? Bom, se eu vou ter um desconto de 20%, eu vou ter 100, né, que é o valor total dele, menos 20%. Então, o valor que eu vou pagar vai ser 80%, pessoal. Eu vou ter 80%, eu vou pagar 80% do valor. Então, eu não preciso saber fazer o cálculo dos 20. Eu preciso saber, basicamente, o valor dos meus 80%, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 80% de, né, multiplicação 900, que é a mesma coisa que 0,80 vezes 900, que isso daqui, pessoal, é 720. Então, quando eu trabalho com desconto, eu penso dessa seguinte maneira. Ah, se fosse um desconto de 30%, então seria 100 menos 30, eu vou pagar 70% desse valor. Qualquer coisa que eu for trabalhar, eu posso fazer desse jeito. Então, como é que vai ficar de uma maneira geral, né? Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso fazer o valor, né, que eu vou pagar, vezes 100% menos, botar aqui, que é a taxa, né, o desconto. Ah, mas eu quero trabalhar com decimal. Vou botar o valor vezes 1 menos a taxa. Ah, e se fosse desse jeito? Faço 1 menos 0,20, que dá 0,80. Do mesmo jeito. Não vai ter diferença alguma. E que você trabalha do jeito que você acha melhor. A melhor maneira de resolver a questão é a maneira que você sabe. Se eu estou falando de desconto, vamos falar de aumento, né? Bom, peguei esse valor de R$900 e vamos pegar a situação que a gente vai comprar uma geladeira, sei lá, alguma coisa. E a vista é R$900 ou aumento de 6% a prazo. Poxa, como que eu vou fazer? Quantos por cento eu vou pagar? Eu vou pagar o seguinte, eu tenho os R$900, né, que é meus 100%, mais 6% de acréscimo. Eu vou pagar 106%. E se eu for trabalhar em decimal, eu tenho 1 mais 0,06, que é 1,06, certo? Então, quando eu for calcular esse valor que eu vou ter depois com o aumento, vai ser quanto? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer ou melhor, 106%, né? Vamos trabalhar nos dois, vezes 900, que é a mesma coisa que 1,06 vezes 900. Se eu for fazer essa multiplicação, eu vou obter R$954. Certo? Então, esse valor que eu vou encontrar tá aí. Então, eu não preciso fazer uma regra de 3, toda aquela coisa. A gente perde muito tempo com isso, né? E se eu for trabalhar, né, do jeito que eu falei para vocês, como que eu faria? Eu faria o valor vezes os 100%, né? Que a gente fala bonitinho. Mais a minha taxa, como eu estava falando aqui. Ou, né, tá lá aqui, V vezes 1 mais I, que eu posso colocar em decimal. Certo, pessoal? Então, quando eu estou trabalhando com essa questão de aumento ou desconto, basicamente esse pensamento, né, que a gente pode aplicar. Então, a próxima ideia que eu quero falar para vocês é sobre a variação percentual. Tá? Vamos pegar um valor
simples. Vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar R$60. Vamos dizer que a gente está comprando um produto e ele está R$60. Só que, né, no meio, vamos dizer, tomate, né? Quando você compra, aumenta, às vezes, aumenta o valor e tal. E vamos dizer que ele aumentou, foi para 72. Aí quando você vai ver o noticiário, faz, aumentou tantos por cento. Eu quero saber a variação percentual que teve isso daqui. E aí, poxa, eu tenho que saber, quanto aumentou? A minha pergunta é essa. Quanto aumentou? Então, quanto aumentou? Poxa, aqui dá para ver fácil, né? Que aumentou R$12, certo? Se aumentou R$12, como é que eu vou ver a variação percentual? Eu vou pegar os R$12 e eu vou dividir por 60, né? Que é o valor, que era o valor inicial. E aqui, se eu for dividir, isso daqui vai me dar 0,2. Que isso aqui é a mesma coisa que 20%. Então, olha só, o que ocorreu aí? Ocorreu um aumento percentual de 20%. Aumento percentual, vou colocar o símbolo aqui, de 20%. Então, isso é importante vocês terem uma ideia sobre isso, né? Isso pode perguntar, tem questões que perguntam só isso. E aí, mas se fosse o contrário, será que seria o mesmo? A redução seria a mesma? Vamos ver. Eu tenho R$72 e o preço foi para R$60, certo? Bom, a gente sabe que a variação do dinheiro, né, em dinheiro foi R$12, que é a mesma coisa, né? Só que diminuiu, reduziu. Então eu vou pegar aqui os R$12, certo? Só que eu vou dividir agora por 72. Esse 7 ficou feio, mas dá para entender. Por 72. E quando eu vou dividir isso, eu vou ter, vai dar uma dízimazinha, vai dar 0,1666 e eu vou colocar aproximadamente 0,17, tá, pessoal? Bom, se é 0,17, o que aconteceu? Teve um desconto percentual de 17%. Desconto percentual de 17%. Olha aí que legal. Não é a mesma coisa, né? Porque você vê que aqui o valor inicial era 60, a gente dividiu por 60, deu 20%. E aqui é 72, a gente dividiu por 72, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, ok? Bom, e agora a gente vai falar do que a gente colocou lá no início do vídeo, que é aquelas porcentagens, tal. A gente vai falar dos aumentos e descontos sucessivos, ou porcentagem de porcentagem, né? Como a gente pode falar. Lá no início, a Dilma fala 30% de 25% e 30% de 30%, né? Então, vamos pegar assim, 30% de 30%. Pessoal, lembra que eu falei que o DI, ele é multiplicação, certo? Então, quando eu falo 30% de 30%, eu estou falando 30 sobre 100 vezes 30 sobre 100, certo? Se eu multiplicar isso daqui, 30 vezes 30, vai dar 900.
sobre 10.000, certo? Se eu tirar esses zeros aqui, vou cortar aqui, eu tiro 2 zeros, tiro 2 aqui, eu vou ficar com 9 sobre 100, que é a mesma coisa que 9%. E o outro caso, que foi o primeiro até, né? Eu coloquei esse que é mais fácil, né? Simplificar, tudo bonitinho, que é o 30% de 25%. Que é a mesma coisa que a gente vai fazer, né? É 30 sobre 100 vezes, né? Que o de é um fator multiplicativo, 25 sobre 100. Quando eu multiplico isso aqui, eu vou ter 10.000, né? Como a gente já falou aqui. 10.000 aqui embaixo. E aqui em cima, 3 vezes 25 é 75. Um zero aqui, zero aqui. Se eu for simplificar essa fração para chegar em 100, eu tenho que dividir por 100, em cima e embaixo. E aí eu vou ficar com 7,5 sobre 100. Que isso aqui é 7,5%. Que é o que ela estava falando, né? Que ela falou que era entre 7, 7,5% e 12%. Tá aí, né? Algumas pessoas não entenderam o jeito que ela falou, e algumas pessoas não entenderam porque era porcentagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da porcentagem para que, né, a gente não se enrole. E se fosse 2 aumentos? Vamos colocar assim, aqui poderia ser descontos sucessivos, né? E se fossem aumentos? E se fossem aumentos? Bom, se fosse aumentos, eu ia fazer, vamos dizer, um aumento de 30%, seria 1,30 vezes um de 25, né? Ou vou fazer aqui de 30, 1,30. Se eu multiplicar aqui, isso aqui vai dar 1,69, que é a mesma coisa que um aumento só de 69%. E se eu fosse fazer um aumento de 30% e depois aumentos sucessivos, eu teria que fazer 130, né, 1,30 vezes 1,25, que isso daqui daria igual a 1,625, que é a mesma, aqui seria um aumento de 69%. Vou botar aqui um azinho, né? E aqui seria um aumento de 62,5%. Certo, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês. Se ajudei, se gostaram do vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, tá? Muito obrigado e tchau!